Ô, gente, eu disse para vocês que o relatório da CPMI, cheia de bolsonaristas, seria um relatório ridículo, absurdo, seria um relatório que não serviria para nada. Pois é, o relatório foi rejeitado e agora eles vão brigar no Supremo Tribunal Federal, porque o que eles querem é tentar dizer que o grande responsável era o Lulinha, só que sem provas, né? Sem provas. E o que eles querem esconder é que o Paulo Guedes aprovou as medidas que favoreceram a explosão dos casos durante o período Bolsonaro e que o governo Bolsonaro recebeu avisos que o escândalo dos aposentados, do roubo dos aposentados estava acontecendo e ignorou. Tudo isso eles querem esconder. E agora a briga para esconder isso continua. O detalhe é que eles não contam com a mídia independente, que mostra a verdade. E por isso é tão importante vocês compartilharem esse vídeo. Nós vamos reagir a esse vídeo do Mídia Ninja e tecer mais comentários sobre isso. Vamos lá. A CPMI do INSS acabou sem aprovar um relatório final, mas a disputa deve continuar fora do Congresso. O parecer do relator bolsonarista Alfredo Gaspar foi derrotado por 19 votos a 12. Sem consenso, a briga sai do Congresso e segue para os órgãos de investigação, incluindo o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal. A base governista anunciou que vai encaminhar seus documentos para manter a pressão sobre as fraudes contra aposentados e pensionistas. A oposição também disse que fará o mesmo, depois de tentar, sem sucesso, sustentar uma narrativa falsa. A ministra Gleisi Hoffmann e o deputado Rogério Correia comentaram o desfecho e apontaram a articulação bolsonarista para blindar os verdadeiros responsáveis pelo esquema. Por 19 votos a 12, a maioria rejeitou nesta madrugada a grosseira farsa apresentada como relatório pelo comando bolsonarista da CPMI do INSS. Derrotado pelo voto e pela verdade, o presidente da CPMI impediu a votação do relatório da maioria, que aponta com análise séria as provas concretas o governo de Jair Bolsonaro como responsável pela ação das quadrilhas que roubaram bilhões de aposentados e pensionistas. Final vergonhoso para a oposição bolsonarista, que ao invés de investigar, usou a CPI como palco de mentiras e politicagem. Na vida real, os fatos são claros. A partir da operação sem desconto da Polícia Federal e da CGU, em março de 2025, o governo do presidente Lula desmontou a quadrilha que estava roubando aposentados e pensionistas do INSS desde o governo de Jair Bolsonaro. 23 pessoas foram presas, 13 inquéritos policiais foram abertos e mais de 2,8 bilhões em bens e em dinheiro foram apreendidos e bloqueados pela Justiça. Os descontos automáticos foram proibidos e novas regras de segurança foram adotadas. E o que é mais importante, o governo do presidente Lula devolveu 2 bilhões 950 milhões a 4,3 milhões de aposentados e pensionistas que haviam sido roubados. Nunca houve um ressarcimento dessa dimensão. Enquanto o governo trabalhou para investigar, prender e entregar os criminosos à justiça, para recuperar o que foi roubado e devolver o dinheiro de quem foi roubado, o comando da CPMI do INSS passou 7 meses fazendo acusações falsas, vazamentos ilegais de informações, tudo direcionado para fazer politicagem contra o governo e gastando dinheiro dos contribuintes nessa farra de mentiras e irresponsabilidade. Nós vamos continuar as investigações. Todos os responsáveis serão punidos. Pois é, gente. A fala da Gleisi foi perfeita e aqui eu quero lembrar algumas coisas. Quem foi que aprovou as medidas que facilitaram? Foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes. O tal do posto Ipiranga do governo Bolsonaro, lembram? Pois é. Quem foi que ignorou as denúncias dos técnicos de INSS? Foi o Bolsonaro e membros do governo Bolsonaro. As denúncias foram feitas em 2019. Bolsonaro foi eleito em 2018. 2019, várias denúncias foram feitas. O governo não investigou, o governo Bolsonaro não investigou. Precisou Lula ser eleito para o escândalo ser descoberto e investigado, porque senão não teria sido investigado. E o escândalo rolando, e a roubalheira rolando durante todo aquele período. Durante todo o governo Bolsonaro, a roubalheira rolou. E aí, bolsonaristas sem caráter. Olha, quem é bolsonarista e tenta acusar o PT em relação ao roubo do INSS que explodiu durante o governo Bolsonaro, é um ser humano que eu nunca mais quero ouvir falar. Eu não quero mais falar com uma pessoa assim. Não quero. Porque essa pessoa não liga para aposentado. Essa é uma pessoa sem caráter. Ou nunca teve. Ou nunca teve. Porque a verdade agora é inquestionável. Foi durante o governo Bolsonaro que o Paulo Guedes aprovou medidas que fizeram o escândalo explodir. Os descontos começaram no governo Temer, o que já mostra problemas ali, mas os descontos ilegais, a roubalheira, explodiu durante o governo Bolsonaro. E foi o ministério do senhor Paulo Guedes que os aprovou e que ignorou as denúncias dos técnicos do INSS.
Nós derrotamos o relatório mentiroso deles, e queríamos e tínhamos pelo regimento de ser nomeado um relator, porque é a maioria. E nós fizemos um relatório muito bom, indiciamos 170 pessoas, colocamos mais 50 para ser investigado pela Polícia Federal e principalmente uma série de sugestões para melhorar a vida do trabalhador e a vida em especial do aposentado. Ali nós indiciamos Jair Bolsonaro como principal responsável por tudo isso que aconteceu no INSS e no Banco Mafra. Porque ele foi o grande articulador do governo para permitir que essas maracutaias se formassem. Por isso o Banco Mafra ficou conhecido como Bolsonaro. É a Bolsofarra. Foi isso que eles fizeram no Bolsonaro. Queriam fazer contigo de Schumacher. É o Lulinha. A culpa é do Lulinha. A pessoa foi irmão do Lula. A culpa é do irmão do Lula. A culpa é do irmão do Lula. Demonstrando que não tinha absolutamente nada. Quebraram o sigilo do Lulinha e não encontraram um centavo de coisa errada, muito menos pelo INSS. Mas continuam falando fake news para tentar julgar a população contra o presidente Lula. Quem fez a roubalheira foi um pastor também da Lagoinha, que é sócio do advogado, que fez lavagem de dinheiro, mandou 40 milhões para a igreja da Lagoinha Belvedere e fechou agora. Aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica aos evangélicos, pelo contrário, temos que respeitar todas as religiões. Mas pastor que faz lavagem de dinheiro não é de Deus, não é de Cristo, porque isso não é coisa. Nós demonstramos que essa lavagem toda que teve de dinheiro, ela está sendo combatida pela Polícia Federal, porque o governo de Lula permite que a Polícia Federal faça suas investigações. O relatório de Alfredo Gaspar pediu o indiciamento de 216 pessoas, incluindo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, tratado como peça central. Mas o que foi apresentado contra ele? Nada. Nenhuma ligação com a fraude, nenhum envolvimento comprovado. Do outro lado, a base governista apresentou o chamado Relatório da Verdade, que aponta a origem do esquema em 2017 e sua ampliação durante o governo de Jair Bolsonaro. O texto acusa a condução da CPMI de viés político, tentativa de blindagem de aliados do bolsonarismo e uso da comissão para atingir o governo Lula. Mas a blindagem foi evidente. A blindagem foi evidente. Ou por acaso o sigilo do André Valadão foi quebrado? Não. O banco da igreja de Alagoinha foi investigado pela CPMI? Não. Por quê? Por que não foi investigado? Por que essas pessoas foram blindadas? Por que o Paulo Guedes não foi investigado? Porque eles estavam num trabalho muito claro. Usar a CPMI, como eu avisei que seria usada, com palanque eleitoral. E vão continuar tentando usar. Só que agora eles deram um tiro de bazuca na cabeça, porque as provas, todas as provas levam para o governo Bolsonaro e para o Paulo Guedes. E aí, né, ficou difícil agora argumentar. Vai ter muita peça, muito vídeo feito mostrando isso. Não são os nossos. Com certeza muitos outros serão feitos. Os deputados Alencar Santana e Paulo Pimenta reagiram à farsa. Queria me dirigir aos aposentados, pensionistas que estão nos assistindo, dizer a todos vocês que esse aqui é o relatório da verdade, é o relatório da maioria. Esse sim contém os elementos de prova, dos depoimentos, dos documentos, de tudo aquilo que nós apuramos. Exclusivo, servidor do INSS denunciou, ainda em 2020, desvios ilegais em benefício de aposentados e pensionistas. Em depoimento, então, funcionário da direção central do INSS diz que em 2020 houve um aumento repentino e anormal de filiados da Conafer, que tem até chofer entre os membros dessa CPMI. Da Conafer, cujo presidente está foragido e que foi avisado ao vivo que a Polícia Federal estava no encalço dele? Olha, desde cedo tenho recebido de forma insistente que o senhor Carlos Lopes estaria sendo visto na terra indígena Caramuru, Paraguaçu. Fica no sul da Bahia. A própria Polícia Federal pode fazer uma inspeção. Foi avisado aqui ao vivo por um membro dessa comissão, dizendo a Polícia Federal vai te achar lá na aldeia indígena do sul da Bahia. O que o cara fez? Se picou. E cadê ele? Não sei se o chofer que levou ele para se esconder. Aqui é a continuidade daquela matéria onde o servidor foi ameaçado de morte, porque ele denunciou, ele foi na polícia e denunciou. A Polícia Federal da época, de 2020, apurou o crime? Não apurou. Ignorou. E o governo que estava controlando aquela polícia, que tinha muito poder sobre a polícia, não queria que investigasse. Agora, a pergunta que fica, por que não queria que investigasse? Será que é porque sabia que tinha gente da igreja de Alagoinha, como o seu Fabiano Zettel, que botou 5 milhões, até onde se conta 3, mas, segundo Valdemar da Costa Neto, como botou na conta do Bolsonaro, seria 5.
não é? Colocou dinheiro na campanha do Bolsonaro e é por isso que eles conseguiram comprar a blindagem. O Fabiano Zettel, com suas doações ao Bolsonaro, comprou a blindagem da igreja de Alagoinha e a blindagem dele durante aquele período, porque o Fabiano Zettel não foi preso. Em meio a todas essas denúncias, ele foi preso agora, depois que o governo Lula botou a Polícia Federal para investigar, porque o governo Lula não está querendo blindar nenhuma dessas figuras. Não foi a campanha deles que ele financiou, né? Não. Protegeu o servidor? Não. Mandou cessar os benefícios irregulares? Não. Desmantelou a quadrilha? Não. É muito nítido, gente, só não vê quem não quer. Aí vem dizer, nós emitimos uma medida provisória. E mandou a polícia investigar? Não. Como se medida provisória investigasse. E digo mais, da mesma maneira que começou em 2019, a fraude do Master também começou em 2019, quando o senhor Campos Neto, presidente do Banco Central, autoriza o Daniel Vorcar a assumir o então Banco Máxima. Em 2020, é autorizado que o Master fizesse desconto associativo. Em 2021, o então Máxima muda de nome para Master. Em 2022, eles dão 5 milhões. 5 milhões à campanha de Bolsonaro e Tarcísio. E olha só, o doador que está preso... Olha só, gente, o doador dos 5 milhões, o pastor Zettel, que está preso, não é indiciado. O ministro André Mendonça manda prender o cara, o relatório da mentira protege o Zettel, blinda o Zettel, que nós não trouxemos aqui. O cara está... Olha, o Zettel não ter sido chamado pela CPMI do INSS é a prova da blindagem. Inquestionável. É por isso que eu disse nesse vídeo que bolsonarista que fala dos dinheiros dos aposentados tentando colocar na conta do governo Lula é um ser humano que não merece consideração mais. Diante dessas provas, uma pessoa que vier falar isso, sabe? Não vou falar mais, não gastar meu latim, não vou gastar. Não quero mais interesse, não tenho mais interesse. Porque essa é uma pessoa que está trabalhando para quem viabilizou a roubalheira dos aposentados. E mentindo. Porque está, hoje em dia, provado que o Paulo Guedes aprovou a medida e que o governo Bolsonaro ignorou a investigação que levaria a um financiador do Bolsonaro. A um cara que botou milhões de reais na campanha do Bolsonaro. Que comprou a blindagem. Porque ele garantiu que durante o período do governo Bolsonaro, o Zettel não seria preso. E, de fato, não foi durante o governo Bolsonaro que ele foi preso. Né? Ele conseguiu a blindagem dele durante aquele período. E se Bolsonaro tivesse sido reeleito, Fabiano Zettel não estaria preso hoje. Isso é óbvio. Está preso. E o relatório da mentira não indicia. Ah, brincadeira, né, gente? Assim não dá. Vamos falar com coisa séria. Nós temos que ter respeito com as pessoas que estão nos acompanhando. E a verdade, gente, é que esse esquema criminoso de roubo de aposentados e aposentadas tinha um chefe, e esse chefe se chamava Jair Messias Bolsonaro. Sem a participação do Bolsonaro, gente, nada do que aconteceu no INSS teria sido possível. Foram meses de trabalho. Uma oposição tentando sempre fugir da investigação, criar factoides, mais uma vez tentando trazer familiares do presidente Lula, irmão do presidente Lula, filho do presidente Lula. Não existe absolutamente nada. Não existe uma linha em toda a investigação que vincule o filho ou irmão do presidente Lula com qualquer coisa relativa a fraudes do INSS. Essa é a verdade, tá? O que a gente assistiu foi uma oposição covarde, uma oposição mentirosa, que trabalha com fake news, que trabalha com mentira, tentando o tempo inteiro desviar o foco da investigação. Porque, meus queridos amigos e amigas, vocês acreditam que fosse possível o roubo de bilhões de reais, milhões de aposentados e aposentadas foram roubados? O dinheiro foi parar na conta da campanha do Onyx Lorenzoni, da campanha do Bolsonaro, da campanha do Tarcísio. Vocês acreditam que tudo isso fosse possível sem que o Bolsonaro soubesse? Claro que não, gente. Quem colocou as pessoas nas posições de comando para que o roubo pudesse acontecer foi o esquema da gangue da família do Bolsonaro. Sobre isso não há dúvidas, porque foi o indicado do Bolsonaro ao Ministério da Economia que aprovou as medidas de destruição de regulamentação, o Paulo Guedes, que favoreceu a expansão da roubalheira. E o Zettel financiou a campanha do Bolsonaro.
botou grana lá. Tava garantido, né? Tava garantido que ele não seria investigado durante o governo Bolsonaro, né? Que a roubalheira não seria investigada. Isso é muito evidente. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E por quê? Porque eles não permitiram que nós votássemos o nosso relatório. Porque o nosso relatório, que era um relatório muito bem elaborado, um relatório muito bem feito, demonstrava de forma categórica, com provas, com documentos, todo o esquema, né? Que essa turma criminosa montou no Brasil para roubar aposentados e aposentadas. Eu tenho uma sugestão, viu? Tem que entregar esse relatório para a Polícia Federal, para o Ministério Público e tem que produzir resumos desse relatório e divulgar ele na grande imprensa e na mídia independente. Tem que fazer uma divulgação do relatório verdadeiro, não apenas através de falas, mas através da produção de documentação, de vídeos, de um monte de coisa. Para que esse relatório que traz a verdade, com provas, seja conhecido da população também. Fora a polícia ter acesso a isso, para usar ele como base das suas investigações. Pensionistas e assim por diante. Vou repetir. Fuxicaram, quebraram sigilo, fizeram tudo o que quiseram, não acharam um centavo. Não acharam um documento, nada que incriminasse o filho do presidente Lula. Fizeram isso para fazer disputa política. Esses são os mesmos que em outras eleições diziam que o filho do presidente Lula era dono da JBS, tinha uma Ferrari de ouro, era dono da Oi. Essa turma, gente, ela se alimenta da mentira. Essa turma se alimenta da fake news. Essa turma tem que ser desmascarada. E o desfecho da CPMI do INSS não é um caso isolado. Segundo o levantamento do Congresso em Foco, esta é a 8ª CPI, ou CPMI, desde 2004 a terminar sem relatório final aprovado. Sem relatório, o peso político diminui e o acompanhamento das investigações fica mais difícil, já que os órgãos deixam de ter a obrigação formal de prestar contas sobre os desdobramentos. Mas os deputados já afirmaram que irão até o fim para provar a verdade. E sim, tem que ser. Tem que levar isso para as instituições. É um dever. É um dever. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, é só você se inscrever no nosso programa de afiliados. Não tem custo nenhum, é super simples. Tem um vídeo no comentário fixado como você pode fazer isso. E se você quiser ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você também pode virar membro, apoiador, né, e divulgar. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo.